Fala pessoal, tudo bem com vocês aí de novo? Vamos lá, estamos indo agora para nossa aula 3 de logaritmo. E antes de a gente entrar no assunto de cálculos de logaritmos mais complexos, nós precisamos fazer uma pequena revisão de propriedades operatórias de potenciação. Por quê? Nós vamos usar muito, mas muito mesmo essas propriedades. Vamos lembrar algumas básicas que todo mundo já está acostumado, mas é sempre bom saber a utilização dessas propriedades. Vamos lá. São as seguintes as propriedades de potenciação básicas. Primeira propriedade é se você tem duas potências com a mesma base, a elevado a n vezes a elevado a m, isso é igual a n mais m. Somam-se os expoentes. A segunda propriedade básica é a seguinte: se no produto é uma soma de expoentes, então na divisão, certo? Na divisão, subtraem-se os expoentes. Note que a base é a mesma. Estamos falando de propriedades de potenciação de mesma base. Terceira propriedade importante: se eu tenho uma potência de potência, tem a elevado a n, e estamos elevando a m, potência de potência, você pode aqui fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou você pode fazer o produto dos expoentes e intercambiar, ou seja, trocar a ordem dos expoentes. Olha só. Então isso é uma coisa útil dependendo do tipo de problema. Potenciação de expoente negativo. Se você tem uma base elevada a um expoente negativo, você converte numa fração onde a potência com o expoente normal é levado para o denominador, tá certo? Então a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, tá? Lembrando que todas essas propriedades valem da esquerda para a direita e direita para a esquerda. Você pode usar o caminho que for melhor para você. A última propriedade é de radiciação, que é muito útil também. Então, se você tem, por exemplo, uma raiz m, o índice é m da raiz, numa potência a elevado a n, você pode reescrever isso como uma potência como n sobre m. O expoente é uma fração, sendo que o numerador é o expoente da potência interna da raiz e o denominador é o índice da raiz, tá certo? Então, nós vamos poder usar todas essas propriedades aqui, as 5 primeiras aqui, para resolver uma série de problemas de logaritmo envolvendo logaritmos de números um pouquinho mais complexos. Vamos para a relação dos exercícios agora. Olha só, pessoal. Temos os seguintes exercícios aqui do A até o J, que nós temos a ideia de resolver o cálculo desses logaritmos, só que utilizando as potências as propriedades de potenciação que acabaram de ser listadas, tá bom? Então, nós vamos resolver um por um e nós vamos deixar o link de cada exercício, A, B, C, D, assim por diante, até o J, na parte de conteúdo, na descrição do vídeo. Assim você pode ir direto ao exercício que você tem mais dúvida ou que você acha que vai ser mais interessante para o seu aprendizado, tá? Você não precisa seguir a sequência toda de exercícios, mas é interessante você acompanhar para você saber como é que faz cada um. Serve como um tutorialzinho geral aí de diversas propriedades de cálculo de logaritmo utilizando propriedades de potenciação. Então vamos nessa, vamos começar com o exercício 1 aí. Vamos lá. Continuando com a nossa ideia, então, o que nós vamos fazer aqui? Calcular o logaritmo de 1/4 na base 2, utilizando o que nós já tínhamos visto na aula 2, certo? Ó, isso aqui é igual a x. Então, lembrando, base elevado a expoente é igual a resultado. Então, 2 elevado a x é igual a 1/4. Agora, nós vamos ter que reescrever esse 1/4 como uma potência de 2. Note que, primeiro, 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, porque 4 é 2 ao quadrado.
E aqui nós vamos utilizar a propriedade 4 de expoente negativo, ou seja, eu vou do caminho da direita para a esquerda. Eu converto uma fração 1 sobre uma base elevado a expoente como base elevado a menos expoente. Portanto, eu posso escrever isso como 2 elevado a menos 2. Ou seja, agora sai direto. 2 elevado a x é igual a 2 a menos 2. Mesma base, expoentes iguais. Portanto, neste caso, x é igual a menos 2. Está vendo? Nós utilizamos as propriedades de potenciação. Ou seja, logaritmo de 1/4 na base 2 é igual a menos 2. O logaritmo pode ser negativo, não tem problema nenhum, porque o logaritmo é o expoente. Vamos lá, vamos para o exercício B. Vamos lá. Olha só. Log de raiz de 3 na base 3. Então, continuando a nossa saga, iguala isso a um certo expoente x, que eu não sei o valor ainda. Base elevado a expoente é resultado. Então, 3 elevado a x é raiz de 3. Qual propriedade que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a propriedade 5, que transforma uma operação de radiciação em uma operação de potenciação, certo? Olha lá. O índice torna-se o denominador no expoente e a potência interna torna-se o numerador. Voltando aqui, ó. Lembrando que toda vez que você tem uma raiz quadrada, nós subentendemos que o índice é 2. E no caso do 3 que está sozinho dentro da raiz, quando não tem nada, é 1 no expoente. Olha só. Então, nós podemos escrever isso como 3 elevado a meio. Portanto, agora temos condições de isolar esse x aí. 3 elevado a x é 3 elevado a meio. Olha lá. Mesma base, expoentes iguais. Portanto, x é igual a meio. Faz sentido, porque o expoente meio que transforma uma potenciação numa raiz quadrada, tá certo? Vamos lá, exercício C. Olha só, pessoal, esse aqui é um caso interessante na qual nós não temos como relacionar diretamente as potências na base 8 com 16. Lembrando que 8 elevado a 1 é 8, 8 elevado a 2 é 64. Portanto, o resultado aqui é muito menor do que 64. Nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente nesse sentido, certo? Então, primeira coisa, vamos continuar com o processo natural aqui de pegar a base, elevar a expoente, e isso é o resultado. 8 elevado a x é igual a 16. Veja só, neste caso em particular, tanto 8 quanto 16, eles são potências relacionadas com a base 2. Vamos lembrar, 2 ao cubo é 8. Então, se a gente tiver condição de transformar isso em alguma potência com a mesma base, melhor, né? 2 à quarta é 16. Portanto, olha só que interessante, tanto 8 quanto 16 podem ser reescritos na base 2. Sempre pense nisso. Aqui você não consegue relacionar diretamente através da potenciação de base 8 os números. Portanto, você tem que pensar numa outra base alternativa. Então, neste caso, olha só, nós podemos escrever o 8 como 2 ao cubo elevado a x e 16 é 2 à quarta. Vamos utilizar aqui a propriedade de potência, ou seja, nós podemos multiplicar esses dois expoentes aqui, ó. Então, isso vai ser 2 elevado a 3x é igual a 2 à quarta. Pronto. Mesma base, mesmo expoente. Portanto, 3x é igual a 4. Finalmente, para o nosso problema, x é igual a 4/3. Ou seja, olha que coisa malucona, né? O logaritmo também pode ser um número racional, não tem problema nenhum. Ou seja, logaritmo de 16 na base 8 é igual a 4/3. Significa que 8 elevado a 4/3 é 16. Interessante isso, né? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá.
Exercício D. Logaritmo de 128 na base 4. É o mesmo raciocínio anterior, tá? Se nós trabalharmos com as potências de 4, pode ser que chegue no 128 ou não, né? Vamos pensar na base 2 primeiro. Olha só. 2 a 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. 2 à quarta é 16. 2 à quinta é 32. 2 à sexta é 64. E 2 à sétima é 128. Tá vendo? Ó? Então, diretamente com o 4, a gente não dá para trabalhar. Porém, nós podemos transformar tanto o 4 como potência de 2, quanto 128. Então, vamos fazer isso. Lembrando, propriedade básica, a gente iguala o logaritmo a x, base elevada a expoente é igual a resultado. Ou seja, 4 elevado a x é igual a 128. Portanto, vocês saberem essas propriedades aqui na base 2 vale muito a pena. Todas essas potências de 2. Sempre é bom você ter num papelzinho aí alguma coisa anotada nesse sentido. Não só na base 2, como na base 3, na base 5, na base 7, base 6 também, né? Vamos lá. Agora, eu vou reescrever essa base 4 com uma potência de 2. Então, nós teremos 2 ao quadrado elevado a x é igual a 128. Nós sabemos que é 2 elevado a 7. Então, podemos igualar também o 128 a 2 à sétima. Pronto. Propriedade de potenciação. Potência de potência, nós multiplicamos esse expoente. Então, nós vamos ter 2 elevado a 2x igual a 2 à sétima. Mesma base, temos expoentes iguais. Portanto, 2 vezes x é igual a 7 e, finalmente, x igual a 7 meios. Ou seja, 4 elevado a 7 meios é 128. Tá certo? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Log de raiz de 6 na base 36. Bom, vamos lá, vamos continuar. Aqui você já percebeu que o segredo está, então, em você transformar o que for possível na mesma base, tá certo? Vamos considerar isso aqui. Então, 36 elevado a x é igual a raiz de 6. Lembrando que 6 elevado a 1 é 6 e 6 elevado a 2 já é 36. Portanto, no lado esquerdo dessa igualdade, convertemos o 36 numa potência de 6. Então, nós vamos ter 6 ao quadrado elevado a x igual. E raiz de 6, nós vamos utilizar a propriedade de radiciação, onde eu converto uma radiciação, uma raiz de 6, numa potenciação, ou seja, 6 elevado a meio. Lembrando que quando não tem nada aqui no índice é 2, e quando não tem nada no expoente é 1. Então, por isso que é meio. Agora fica fácil, certo? Utilizando do lado esquerdo a propriedade de potência, nós multiplicamos esses dois expoentes. Vai ficar 6 elevado a 2x é igual a 6 elevado a meio. Novamente, mesma base, igualamos os expoentes. Portanto, nós vamos ter 2 vezes x igual a meio. 2 vezes x é igual a meio, né? E nós vamos passar esse 2 dividindo. Como é que a gente faz esse tipo de continha básica? Ó, meio sobre 2, porque esse que é o resultado, certo? Lembrando das propriedades de frações, nós mantemos esse número de cima e multiplicamos pelo inverso de baixo. Inverter é fazer 1 sobre 2. Quando não tem nada aqui é 1, a gente simplesmente inverte. Ou seja, isso aqui vai dar 1/4. Tá certo? Então, x é 1/4 neste nosso exemplo. Sempre utilizando as propriedades de potenciação. Vamos para o próximo exercício. Bom, esse aqui é um exercício bastante interessante. Primeiro ponto importante, né? Quando não tem
nada aqui escrito na base logaritmo, nós já sabemos que esse é um logaritmo na base 10, ou seja, será um logaritmo decimal. Então, ó, continuando com o nosso processo, iguala a x, ou seja, 10 elevado a x é igual a 0,01. A questão fundamental é a seguinte agora, como é que eu transformo aquele 0,01 em uma potência de 10? Então, veja só, isso é característico de potências de 10 com expoentes negativos. Lembrando primeiro, fazendo uma rápida recapitulação de potências positivas. 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000. Vamos parar por aqui. Observe, então, que quando eu tenho expoentes inteiros positivos, 1, 2, 3, nós vamos acrescentando zeros aqui à direita do 1, aumentando esse número, certo? Agora, vamos ver o que acontece com os expoentes negativos. Quando eu escrevo 10 elevado a menos 1, pela propriedade de potenciação de expoente negativo, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10. E quando você faz essa divisão de 1 dividido por 10, olha o que aparece. Ao invés de zeros à direita, vai aparecer zeros à esquerda, né? É um número decimal aqui, certo? Eu estou fazendo uma divisão e aparecendo o quê? Um décimo. Quando eu escrevo 10 a menos 2, é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. E quando eu divido 1 por 100, vai ficar 0,01. Portanto, nesse caso, nós associamos esses números menores do que 1 a potências negativas da potenciação na base 10. Ou seja, 10 elevado a x, no nosso exemplo, como é 0,01, você conta a quantidade de zeros. Eu tenho 1, 2. Lembrando, então, que isso, nesse caso, é um expoente negativo. Então, é assim que a gente trabalha, convertendo esse 0,01 numa potência de 10 com expoente negativo. Olha só, mesma base, igual os expoentes. Ou seja, x é igual a menos 2. Então, isso aqui é uma pegadinha que a gente precisa ficar bastante esperto, tá certo? Vamos para o próximo. Olha esse aqui que danadão, hein? Log de 1 sobre 27 na base 9. Mesmo processo de sempre, igual a x, vamos lá. Base elevado a expoente é o resultado. Então, 9 elevado a x é igual a 1 sobre 27. Vamos lá. Então, agora nós temos uma situação bem peculiar aqui. Uma base 9 e uma fração envolvendo aqui o 27. Naturalmente, se você está acostumado a trabalhar com a base 3, tanto o 27 quanto o 9 podem ser escritos como potências na base 3. Lembrando que 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2 é 9 e 3 elevado a 3 é 27. Portanto, vamos aproveitar essas potências de base 3 para mudar e transformar tanto o 9 quanto o 27 em algo que tem a mesma base. Então, vamos lá. O 9 é 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado elevado a x é igual a 1 sobre o 27 é 3 ao cubo. Agora, nós vamos usar duas propriedades de potenciação simultaneamente. Do lado esquerdo é produto dos expoentes, porque é potência de potência, então nós vamos ter 3 elevado a 2x, e isso é igual. E quando eu tenho uma fração, eu posso levar essa potência que está aqui embaixo para cima, trocando o sinal do expoente. Portanto, é 3 elevado a menos 3. Pronto! Mesma base igual os expoentes. Então, daqui eu tiro o que? 2 vezes x é igual a menos 3. Portanto, x é igual a menos 3 meios. Tá aí, ó. Vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Olha que coisa maluca esse logaritmo. Olha só, nós temos uma raiz cúbica de 25, só que a base é 0,2. E agora, para a gente trabalhar com isso?
Vamos primeiro modificar essa base aqui do logaritmo para algo que facilite o nosso trabalho. Presta atenção. Toda vez que você tem um número aqui decimal quebrado, né? Ele é um número racional, na verdade. Nós vamos convertê-lo em uma fração. Lembrando que quando não tem nada nesse número aqui, você pode considerar como se fosse uma fração divisível por 1, certo? Então, 0,2 é a mesma coisa que 0,2 dividido por 1. Para que você possa transformar isso numa fração e tirar essa casa decimal daqui, eu quero transformar esse número em algo inteiro, ou seja, sem casa decimal. Você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 10, porque a multiplicação por 10 faz com que a casa decimal ande para a direita da mesma na quantidade de unidades que você tem aqui do zero aqui do 10, certo? Então, se eu estou multiplicando por 10, tem um zero, então eu vou andar apenas uma casa. Se eu fosse multiplicar por 100, andaria duas casinhas para a direita e assim sucessivamente. 0,2 vezes 10 é 2. E 1 vezes 10 é 10. Converti o 0,2 como 2 dividido por 10. Simplifique essa fração. O que é simplificar? Você transformar essa fração em algo irredutível, ou seja, algo que não permita mais tanto o numerador quanto o denominador serem múltiplos de alguma coisa. No caso aqui, ó, eu vou dividir por 2, porque 2 é um número par, e vou dividir o denominador também por 2, porque 10 é par. Quando você faz essa simplificação 2 dividido por 2, nós vamos ter 1 sobre 10 dividido por 2, 5. Portanto, a nossa base 0,2 do logaritmo que está aqui, ó, ela pode ser substituída por uma base que é uma fração. E isso vai ser muito útil no nosso caso, porque nós podemos converter agora todo mundo numa mesma base, que vai ser o 5. Me acompanhe para você entender isso. Então, esse logaritmo pode ser escrito como logaritmo de raiz cúbica de 25 na base 1/5. Então, foi por isso que eu peguei o 0,2, que é a base original, e transformei em uma fração, para que eu pudesse aparecer algo compatível entre o resultado e a base. De novo, isso é igual a x. Base elevado a x é igual a resultado. Vamos lá. 1/5 elevado a x é igual a raiz cúbica de 25. Olha isso. Agora, veja só. Nós vamos utilizar uma série de propriedades úteis aqui. Primeira coisa importante é, ao invés de eu trabalhar com 1/5, eu vou convertê-lo como uma potência de base 5, só que o expoente vira negativo. Então, nesse caso, é 5 elevado a menos 1 elevado a x. E raiz cúbica de 25 pode ser escrito como raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tá vendo? Ó, você pode transformar o 25 numa potência de 5. Agora, aproveitando a situação que você tem uma raiz cúbica de 5 ao quadrado, eu posso transformar esse lado direito, essa operação de radiciação, numa potenciação de 5 elevado a um expoente, que é uma fração. Então, ó, antes de mais nada, multiplica-se os expoentes desse lado esquerdo e transformo essa radiciação numa potência. Vai ficar 5 elevado a menos x igual a 5 elevado a 2/3, tá vendo? Ó, índice fica no denominador e potência fica no numerador. Pronto, olha que legal. Mesma base, igualo os expoentes. Então, nós vamos ter menos x igual a 2/3. Nesse caso, quando você tem um negativo aqui, ó, na variável, você multiplica a equação toda por menos 1, porque você troca o sinal de toda a igualdade, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, vai ficar x igual a menos 2/3 neste caso. Olha só que interessante que ficou isso aqui. Pronto. Ou seja, pessoal, olha que maluco, hein?
O expoente que eu elevo 0,2 para obter o resultado raiz cúbica de 25 é menos 2/3. Interessante, né? Vamos para o próximo exercício. Olha esse exercício, que coisa maluca, hein? Log de 0,64 na base 1,25. Meu Deus do céu. O que a gente vai precisar fazer para lidar com isso? De novo, antes de começar qualquer coisa, sempre que aparecem esses números com casas decimais, né, você procure transformá-los em frações. Então veja só, eu vou começar com o 0,64 aqui, ó. O 0,64, observe que ele tem duas casas decimais depois da vírgula. Isso é a mesma coisa que você pegar o 64 e dividir pela correspondência na base 10 aqui, que é 100, que é 10 ao quadrado, tá certo? Toda vez que você tem uma quantidade de casas decimais, você conta o número de zeros aqui, ó, para você formar a potência de 10 associada. É 10 ao quadrado ou 100, né? Note que nós podemos aqui, neste caso, dividir tanto em cima quanto embaixo, ó, por 4. Vamos transformar isso numa fração irredutível. Então, veja só. 64 dividido por 4 é 16. E 100 dividido por 4 é 25. Aqui, ó, eu já não consigo fazer mais nenhuma manipulação, porque nós temos um número par em cima e um número ímpar embaixo. Porém, olha que interessante. O 16, nesse caso, pode ser escrito como 4 ao quadrado. E o 25 pode ser escrito como 5 ao quadrado. Neste caso aqui, nós temos o que chamamos de uma potência de bases diferentes e mesmo expoente. Ou seja, eu posso agrupar essa galerinha toda como 4/5 elevado ao quadrado. 4/5 elevado ao quadrado, certo? Então, aqui não é potência de mesma base, é uma potência de mesmo expoente e bases diferentes. Vamos ver o que pode ser possível de fazer agora com 1,25, que é a base do logaritmo, tá certo? Então, vamos lá. O mesmo raciocínio eu posso aplicar aqui para o 1,25, ou seja, eu tenho duas casas decimais aqui, então eu posso transformar isso no número inteiro, 125, e dividir este número por 100. Olha só, neste caso aqui, ó, nós temos dois números múltiplos de 5 em cima e embaixo. Então, se eu dividir aqui, ó, por 5 em cima e dividir por 5 embaixo, o que nós vamos ter aqui? 125 dividido por 5 é 25. E 100 dividido por 5 é 20. Eu imagino que essa fração ainda é possível de se reduzir mais um pouquinho, porque tanto 25 quanto 20, ambos são divisíveis ainda por 5. Então, vamos dividir aqui por 5. E vamos dividir aqui também por 5. Olha que interessante que vai aparecer aqui, ó. 25 dividido por 5 é 5. E 20 dividido por 5 é 4. Ótimo! Agora sim, ó, nós temos condições de relacionar um pouco as coisas. Ó. Note, essa base é 5/4 e aqui é 4/5. Quase que é o que a gente quer. Mas vamos lá. Vamos continuar com esse logaritmo aqui. Então, esse logaritmo ele pode ser reescrito como, olha só, 0,64 é 4/5 ao quadrado, hein? Vamos escrever isso. 4/5 ao quadrado. E a base 1,25 pode ser escrito como 5/4. Vamos continuar e ver o que vai acontecer aqui. Isso aqui, novamente, pelo que a gente já está acostumado a fazer, igual a x. Então, base elevado a expoente é resultado. Então, 5/4 elevado a x é igual a 4/5 ao quadrado. Se não fosse invertido aqui, ia estar perfeito. Agora, eu preciso apresentar para vocês uma propriedade relacionada com as frações, quando nós temos uma fração elevada a expoentes negativos
ou inteiros. É o seguinte, se você tem uma fração a sobre b elevado a um determinado expoente inteiro positivo n, se eu quiser inverter essa fração, ou seja, o numerador vai para baixo como denominador e o denominador vai para cima como numerador, eu posso. Qual que é o preço de se fazer isso? Ó, troca-se o sinal do expoente. Olha que interessante. Então, eu posso manipular desse jeito. Isso aqui é uma propriedade das potenciações de frações. Então, nesse caso aqui nosso, olha só. Eu posso manter aqui o lado esquerdo intacto, 5/4 elevado a x. E neste caso aqui, ó, para que fique igual à base, eu também posso simplesmente inverter essa nossa base, porém, ó, utilizando essa propriedade de potenciação, o expoente torna-se, ó, negativo. Portanto, agora sim, ó, mesma base, expoentes iguais. Olha que coisa maluca, hein? Ou seja, no final das contas, se nós voltarmos para o nosso exercício original, 1,25 elevado a menos 2 dá 0,64. Olha que coisa malucona, certo? Esse aqui é o nosso exercício e vamos para o próximo. Chegando aqui no nosso último exercício, log de 0,6 na base 5/3. Olha, a base já está na forma de fração. Portanto, toda vez que nós temos esses números quebrados em forma decimal, vamos convertê-los na forma de fração. Lembrando que 0,6 é a mesma coisa que 0,6 sobre 1. E nós vamos multiplicar, então, ó, por 10 em cima e embaixo, porque só temos uma casa decimal aqui. Então, 0,6 vezes 10 é 6, e 1 vezes 10 é 10. Novamente, isso aqui não é uma fração irredutível ainda. Nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Olha só, 6 por 2 é 3, 10 por 2 é 5. Olha que interessante, apareceu uma coisa muito similar com o que vimos no exercício anterior. Então, ó, nós vamos ter log de 3/5 na base 5/3. Olha que interessante. Tudo bem, vamos igualar isso aqui a x. Base elevado a expoente é igual a resultado. Então, 5/3 elevado a x é igual a 3/5. Lembrando, então, que seria perfeito se esse 3/5 se invertesse, né? Nós podemos fazer isso invertendo ele, só que com o preço de que eleva-se a um expoente diferente, menos 1, certo? Leva-se ao expoente negativo para inverter. Agora acabou, olha só. Mesma base, expoentes iguais, ou seja, x igual a menos 1. Tá aí, pessoal. Fizemos aqui mais uma rodada, então, e exercícios de logaritmo, agora aproveitando todas as propriedades de potenciação, propriedades operatórias de potenciação. Continue nos acompanhando que nós vamos continuar com diversos exercícios, tá certo? Embora esse vídeo tenha sido longo, ele pode ser quebrado em diversos exercícios que vocês podem selecionar a partir da descrição do vídeo nos links de cada tipo de exercícios, tá bom? Valeu!